Oi, gente, eu sou Michel. Tudo bem? É muito bom estarmos juntos. Um novo ano, um feliz ano novo para quem ainda não tivemos o privilégio de nos encontrarmos. Que bom estarmos juntos para celebrar, para adorar o nome do nosso Deus. Queridos, nós vamos orar, vamos consagrar a Deus esse tempo, tudo que já vivemos e aquilo que o Senhor ainda tem para fazer e falar com cada um de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais essa manhã que podemos estar reunidos nesse lugar como tua igreja. Obrigado porque nós já sentimos a presença marcante do teu Espírito Santo. E nós pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue manifestando a tua presença e o teu poder no nosso meio. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua vida em nós. Continuamos consagrando esse tempo ao Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor revele a tua verdade, aquilo que tu queres e que tu tens para a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como o André já falou, estamos hoje então iniciando uma série de mensagens chamada As 7 Marcas do Discípulo de Jesus. Nós, ao longo do ano passado, nós ouvimos e fomos ministrados sobre os encontros de Jesus com muitas pessoas. Semana após semana, nós fomos aprendendo sobre os seus ensinamentos, sobre os seus milagres, sobre a vida de Jesus e tudo o que envolveu o seu ministério nessa terra. Nós vivemos um Natal de encontros e foi lindo ver tudo o que Deus fez no nosso meio. Ele fez grandes coisas em meio da sua igreja e manifestou mais uma vez a sua presença poderosa. Nós tivemos o privilégio de ver muitas conversões, muitas pessoas entregando o coração a Jesus, e vimos também muitas renovações dos compromissos com o Senhor. E isso foi muito lindo em tudo que vimos ao longo de todo o ano. E você que teve o seu encontro com Jesus, creio que tem desfrutado de momentos especiais diante dele, momentos diferentes, de novos olhares, de uma nova perspectiva sobre a vida. E a partir desse encontro, os nossos dias realmente passam a ter um novo significado. Nesse início de ano, nessa nossa primeira série de mensagens, nós vamos focar na oração de Jesus, ali no capítulo 17 do Evangelho de João. Esse é o momento em que Jesus ora por si, ele ora pelos seus discípulos e ele ora também por aqueles que haveriam de crer nele. É uma conversa do Pai com o Filho, e é onde há muita intimidade e profundidade naquele momento. Mas o que nós queremos direcionar a nossa atenção nessa oração e ao longo dessa série é para algumas características que Jesus descreve sobre os seus discípulos, o que nós então classificamos como as marcas do discípulo de Jesus. Queremos que como igreja sejamos conduzidos na compreensão de que essas características e atitudes são marcas que como discípulos nós precisamos refletir na nossa jornada terrena, pois elas refletem o próprio Jesus e refletem o senhorio dele sobre as nossas vidas. Queridos, uma marca é algo perceptível, é aquilo que identifica a pessoa e a torna diferente dos padrões. Todo discípulo de Jesus é convocado a não se amoldar aos padrões desse mundo, como a própria palavra fala, mas ser transformado e fazer a diferença nessa terra com o propósito de glorificar ao nosso Deus. Para isso é necessário que essas marcas do discípulo de Jesus estejam bem consolidadas em mim e em você. Então será importante que para a sequência dessa série você possa meditar
no Evangelho de João, no capítulo 17, para que você possa também, ao ler, ao estudar, ir percebendo cada uma dessas marcas e fazendo a sua leitura sobre a sua jornada. As 7 marcas que identificamos e queremos ressaltar nesse texto são a fé, a obediência, a alegria, a santidade, o amor, a unidade e a missão. Você é um discípulo de Jesus? O que a sua vida nessa terra tem revelado? Como você se vê em relação a essas marcas? Essas são perguntas que precisam estar no nosso coração constantemente. Ao longo da série, você poderá ir fazendo essa autoavaliação sobre cada uma dessas marcas. Nessa mensagem de abertura da série, a gente não vai esmiuçar cada uma das marcas. Isso vai acontecendo no decorrer da semana. Mas nós vamos focar no resultado que a vida de Jesus e de outros personagens bíblicos trouxeram a partir das marcas que eles refletiram nas suas vidas. Para que nós possamos, então, queridos, compreender que se hoje, eu e você refletirmos as marcas de um discípulo de Jesus, nós também veremos lindos e profundos resultados espirituais. Quando a gente fala de marca, nós podemos pensar em muitas coisas. Hoje em dia, na nossa vida, no dia a dia, a gente vê muitas empresas que investem pesado em suas marcas, buscando que elas sejam conhecidas da população, da sociedade, que tenham uma grande aceitação e possam gerar excelentes resultados financeiros. Cada um aqui poderia citar muitas e muitas empresas, muitas marcas de empresas e marcas de produtos que estão inseridos no nosso meio. Seria natural se perguntássemos aqui, muitas marcas surgiriam que têm a aceitação da população, que são conhecidas no nosso meio, enfim. Mas também existe aquilo que podemos chamar de uma marca pessoal, uma marca nossa, e cada um aqui pode ser conhecido por uma marca. Seja por uma risada mais alta ou algo do tipo, seja por alguém que tenha sempre palavras de ânimo, por alguém que esteja sempre alegre, por alguém que enxergue o lado bom das coisas, Tem aquele que a gente diz assim, esse aí está sempre vendo coisa boa, mesmo que não esteja muito legal a coisa. Mas tem aqueles que não enxergam tão bem assim, não enxergam tanto o lado bom, e por vezes somos identificados por isso. Aqueles que são mais tranquilos, outros um pouco mais agitados, uns mais sérios, outros mais extrovertidos, enfim. Essas coisas vão se tornando marcas nossas, da nossa vida, marcas pessoais, e todos à nossa volta vão conseguindo identificar isso na nossa vida. Esse fim de ano eu tive o privilégio de ter meus pais alguns dias comigo ali na nossa casa, e foi um tempo muito gostoso. E uma das características do meu pai, que me ensina muito, é que não tem nada ruim para ele. Nada é muito difícil. Se tu for falar com ele, tu vai perceber, ele normalmente está disposto para qualquer situação. Tu pode convidar ele na hora, ou tu pode marcar algo com ele previamente, mas normalmente ele aceita o teu convite. Normalmente o desafio que é lançado, ele não vai dizer não. E não foi diferente. Ele estava comigo lá, e eu disse, vou fazer um convite para ele. Vou convidar ele para fazer algumas coisas que eu tenho para fazer aqui na casa. Fim de ano, sempre tem um monte de coisa que a gente quer fazer, que a gente vai pensando, programando, Mas então, fiz esse convite para ele, e como eu já imaginava, ele aceitou prontamente.
Vamos lá, o que precisa fazer? Então, precisava arrumar algumas coisas no pátio, precisava fazer alguns buracos, precisava capinar. A propósito, domingo passado subi aqui bronzeadinho, todo mundo achando que eu tinha ido para a praia, né? Mas era lá de estar capinando, de fazendo coisas no pátio. E aí eu também tinha algumas coisas para arrumar que envolviam um conhecimento maior. Tinha um porão para ajeitar, mas também tinha que fazer um contrapiso. Gente, aqui eu já não precisava da ajuda dele, eu que seria o ajudante dele, porque ele que entendia, eu não sabia nada das medidas de cimento, de areia, de água, não sabia realmente nada, mas aprendi. Foi muito legal, foi uma experiência linda, e aprendi com ele ali, a gente fez a obra, e eu posso dizer, eu que já valorizava o trabalho de um pedreiro, hoje eu valorizo ainda mais. Foi lindo de ver o que é construído, mas também ver a força do trabalho, o que envolve. Gente, usei até colher de pedreiro, né? Fiz massa e tudo. O braço ficou aqui ali. O Roger está fazendo isso, né, Roger? Estava me contando, eu ainda não tinha tido essa experiência, mas foi algo muito legal, carregando saco de areia, de cimento, uma linda experiência. Foi um tempo precioso. Ali com o meu pai, a gente passa o ano, por vezes tem alguns momentos, mas momentos assim são gostosos, porque tivemos ali muitas conversas, muitas risadas, alguns machucados de quem não é experiente, né? Não tem tanto conhecimento, se machuca um pouquinho, mas foi algo muito positivo. Mas o que eu queria dizer para você é que aquilo que eu vejo como uma marca no meu pai, de ser alguém tranquilo, de aceitar os desafios, mais uma vez se confirmaram. Foi muito legal poder perceber isso em meio ao que eu já estava pensando sobre a mensagem e tudo mais. Mas nessa questão da marca pessoal, porque talvez as pessoas à tua volta te identifiquem com algumas dessas marcas. Mas quando a gente vai falar de marca pessoal, também existe aquela que é buscada, que é preparada com fins específicos. Pessoas buscam ser conhecidas por suas marcas, mas de uma forma estratégica, procuram agir de maneira que traga benefícios próprios, algo que envolve aquilo que dizem, aquilo que falam e as suas atitudes de um modo geral. Seja para que possam ser bem aceitos no meio que vivem, como para ser conhecidas, podendo se tornar até alguém com uma certa fama, com uma certa influência. As redes sociais são determinantes para que alcancem sucesso na sua marca pessoal. E nos nossos dias, a gente vai aprendendo e vendo algumas coisas que vão mudando, e hoje as redes sociais elas são acessadas, são visualizadas até como um pré-requisito para se conseguir um trabalho. Por isso, cada vez mais, aquilo que se fala e o que se faz ganha uma grande importância. Nós vivemos nesse mundo e estamos realmente cercados dessas realidades, a ponto de que muitas vezes nós nos preocupamos com o que faremos e o quanto isso nos fará ser mais aceitos, o quanto isso nos beneficiará na busca de um trabalho ou no alcance de recursos financeiros também. Mas como discípulo de Jesus, essa também precisa ser uma preocupação nossa. Precisamos pensar o que estamos reproduzindo, o que está sendo visto em nós, o que as nossas redes sociais têm mostrado sobre nós, porém a nossa preocupação não pode ser em função desse tipo de busca, de uma busca por uma colocação no mercado de trabalho, por reconhecimento, por aceitação pessoal ou por qualquer outra coisa. Nós precisamos deixar marcas nessa terra, sim, mas marcas que glorifiquem ao nosso Deus. O nosso propósito e tudo aquilo que fazemos precisa ser a glória de Deus. Quando nos encontramos com Jesus, a nossa história é transformada.
E agora precisamos então assumir essa condição de discípulo e refletir marcas que comuniquem essa nossa condição. Nós não podemos ficar apenas na parte do encontro. Nós precisamos buscar o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, e isso precisa ser visível aonde nós estamos. O fato de vivermos uma vida que reflita fé, obediência, alegria, santidade, amor, unidade e missão, faz com que essas coisas se tornem marcas pessoais em nós, mas com o foco de glorificar a Deus, com o foco de tornar o nome dele conhecido e proclamar e obedecer a sua palavra. Por isso, nosso desejo nessa série, queridos, é que nós sejamos lembrados disso a partir da oração do próprio Jesus. E ali em João capítulo 17, nessa oração, naquele que era o momento final do seu ministério, após ele ter cumprido tudo aquilo que o Pai o enviou a fazer, Jesus faz 3 afirmações que me chamam a atenção, pois elas refletem o resultado espiritual da maneira como ele viveu nessa terra e que me impulsionam também a querer viver dessa forma. E eu quero ler com você, hoje nós leremos do versículo 1 até o versículo 8 de João 17, mas não esqueça, você é convocado a ler, a estudar todo o capítulo para o decorrer da nossa série. Vamos ler então João capítulo 17, versículos de 1 a 8. O texto vai ser projetado aqui, você pode acompanhar pelo telão ou pela sua própria Bíblia. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Queridos, a primeira afirmação que Jesus faz, e me chama muito a atenção, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha que lindo, o próprio Jesus afirma que a maneira como ele viveu a sua jornada terrena glorificou o Pai. Jesus refletiu marcas que fluíam de um relacionamento diário com o Pai. E queridos, da mesma forma, dessa mesma maneira, a minha e a sua vida precisam ser vividas nessa perspectiva. Nós precisamos viver de maneira que todas as nossas ações, nossas reações, nossas atitudes possam render glória ao nosso Deus. Mas isso precisa fluir do mesmo tipo de relacionamento com o Pai, uma intimidade e uma profundidade. O que o Senhor tem dado a você para realizar nessa terra? Você tem feito aquilo que Ele pediu a você e da maneira como Ele pediu a você? Jesus recebeu a missão do Pai e viveu de forma que cumprisse tudo o que tinha a realizar, e sempre com o foco na glória do Pai. Queridos, todas as vezes que nós cumprimos aquilo que Deus nos chama a fazer, realizando como Ele pediu, da maneira como Ele pediu, certamente Ele será glorificado através da nossa vida. Jesus glorificou o Pai, mas a sua vida também envolveu muitas coisas. A glória do Pai passou por muitas coisas na vida de Jesus.
A vida dele envolveu renúncia por compreender a missão. Ele sabia exatamente o que o Pai queria. Filipenses capítulo 2 diz que ele se humilhou e abriu mão da sua condição como Deus. A vida de Jesus envolveu confiança na vontade soberana do Pai. Ele curou, amou, cuidou, ensinou, mas nem sempre recebeu o reconhecimento daquilo que fez. A vida de Jesus envolveu uma vida de santidade. Ele não pecou e ainda assim sofreu e se sacrificou. A vida de Jesus envolveu amar até o fim, embora tenha sido traído por quem andou tão perto. Mas em tudo o que fez, ele buscou a glória do Pai. E em um mundo onde as pessoas têm buscado glória para si, onde querem ser valorizadas e reconhecidas, nós como discípulos devemos cada vez mais buscar a glória do nosso Deus. E essa tem sido uma pergunta que eu tenho feito ao Senhor nesses dias. Deus, será que eu tenho realizado aquilo que Tu queres de mim? Aquilo que Tu queres que eu faça e da maneira como Tu queres? E a nossa oração, queridos, a minha oração precisa ser que se há alguma correção de rota, algo que necessite ser feito, Deus, muda, faz, realiza aquilo que Tu queres. A segunda afirmação que a gente pode perceber ali de Jesus e que eu quero destacar, ele diz assim: eu revelei o Teu nome àqueles que me deste. Jesus afirma que revelou o nome do Pai a todos aqueles que o Pai lhe confiou. Ele não deixou que nenhum passasse sem revelar o nome do Pai. E dessa forma, eu e você precisamos também viver para revelar o nome dele ao mundo. Quanto eu e você temos trabalhado para que possamos revelar o nome do Senhor nessa terra, para que o Senhor seja conhecido. Eu fico pensando quantas pessoas passaram por mim ao longo desse ano que passou. E será que eu realmente tenho revelado o Pai a essas pessoas, seja em palavras, seja em ações? Quanto o meu viver tem proclamado o Senhor, quanto o seu viver, querido, tem proclamado. Eu preciso urgentemente viver de forma que revele o nome dele e não o meu. O nome dele precisa estar em evidência, o meu não. A minha marca pessoal precisa ser aquela que revele o Deus a quem eu sirvo. É uma morte para o meu eu. Eu me humilho para que o nome dele seja conhecido, proclamado e exaltado. Que o Senhor nos ajude. Que Ele nos ajude a não deixar passar as oportunidades de revelar o seu nome, seja em palavras, seja em ação. E a terceira afirmação que vemos de Jesus nesse texto, Ele diz: transmiti a palavra que me deste. Jesus declara que transmitiu a palavra do Pai. Ele diz: dei-lhes a tua palavra. A palavra do Senhor é a verdade, e ela precisa ser compartilhada, anunciada e vivida. O que o Senhor tem dado a você para compartilhar e para transmitir? Você tem feito isso? A vida pela palavra ela precisa ser algo que nós comunicamos com o nosso viver, que passa pela nossa vida. Os decretos do Senhor precisam ser o nosso estilo de vida, a ponto de serem aceitos e reproduzidos por quem está à nossa volta. A Bíblia fala no Salmo 119, 105, que a palavra do Senhor é lâmpada que ilumina os nossos passos e clareia o nosso caminho. E é por isso que ela precisa ser anunciada e transmitida. O mundo todo precisa conhecer essa luz que guia e conduz a nossa vida. Nós precisamos ser agentes de proclamação da palavra do Senhor. Os seus mandamentos, seus decretos precisam ser conhecidos por todos para que possam ser amados
e obedecidos. A vida de Jesus, queridos, glorificou ao Pai. A vida de Jesus revelou o Pai e transmitiu a palavra do Pai, e assim deve ser a vida de todo discípulo dele. Quando olhamos para a vida de alguns personagens bíblicos, também podemos ver que a maneira como eles viveram deixou marcas que glorificaram a Deus. São muitos os exemplos que a palavra nos traz. Quando pensamos em Abraão, um homem que creu em Deus, que confiou em Deus, deixou marcas de fé. Um homem como José, que buscou viver em santidade diante do Senhor, mesmo com toda uma questão de assédio e de tantas outras coisas, mas que permaneceu em Deus. O apóstolo Paulo, que também cumpriu a missão mesmo em meio a tantos sofrimentos, e outros tantos homens que viveram intensamente, de forma que refletia essa dependência do Senhor. E por isso, hoje, eu e você podemos celebrar os resultados espirituais a partir da vida desses homens e mulheres. Nos últimos dias, eu estava estudando o livro de Daniel, e foi lindo ver a maneira como a vida de Daniel, gente, é lindo ver como transformou o lugar ali onde ele estava, como as suas atitudes glorificaram a Deus, como tornaram o nome do Senhor reconhecido e reverenciado, e os decretos do Senhor, a palavra do Senhor foi conhecida por onde Deus o conduziu. E eu quero poder ler então com você uma parte da história de Daniel, para que nós possamos visualizar como a vida dele impactou aquele povo, aquela região onde ele estava, todos ali à sua volta. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 28, então você pode acompanhando junto aqui pelo telão. Diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas. Vamos falar bastante essa palavra e ela é bem difícil de falar, tá? Mas a gente vai conseguir. Para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Olha que lindo, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu:
O decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, ouviram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Queridos, a vida de Daniel é cercada de momentos onde ele se posiciona como um servo do Senhor e não se deixa levar por qualquer coisa contrária àquilo que o seu Deus determina. É lindo lermos a história e vermos tudo o que foi acontecendo, cada detalhe da narrativa. Nesse momento que nós lemos, Daniel é colocado ali como um dos 3 supervisores sobre aqueles sátrapas nomeados para governar o reino. O texto diz que pelas qualidades de Daniel, o rei planejava colocar ele à frente do império, e diante disso todos os demais ali procuravam um motivo para acusar Daniel na sua administração governamental, mas eles não conseguiram. Olha que lindo, eles não acharam nada que pudessem acusar Daniel. Então eles disseram: jamais encontraremos motivos para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado ao Deus dele. Queridos, há algo hoje na sua vida que possa ser usado contra você? É tempo de abandonar tudo o que possa prejudicar o meu e o seu testemunho. Em Daniel não havia nada para mexer com ele, só se mexesse algo relacionado ao seu Deus. A vida de Daniel era exemplar. As suas escolhas trouxeram resultados importantes espiritualmente falando. Nós precisamos fazer esse tipo de leitura sobre a nossa vida. Há algo em nós.
A vida de Daniel é um exemplo para todos nós, e eu quero destacar pelo menos 3 escolhas deles, que se assemelham muito com aquilo que nós vimos na vida de Jesus. A primeira escolha de Daniel é que ele escolheu se submeter às leis de Deus. Daniel era alguém que se submetia às leis do seu Deus, e nada o fazia se desviar disso. Mesmo diante de um decreto do rei, que seria algo que trazia risco à sua própria vida. Quando ele soube que o rei tinha assinado esse decreto, ele foi para casa e orou, permanecendo fiel ao seu Deus. Queridos, na nossa vida nós podemos nos deparar com momentos difíceis, onde o cenário se mostre talvez contrário a tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós esperamos. E em algum contexto nós podemos inclusive ser ameaçados. E ameaçados a viver aquilo que contraria as leis do nosso Deus. Mas nós precisamos estar muito atentos e em oração buscar discernimento em Deus, para que o Senhor nos dirija e nos sustente daquilo que nós devemos fazer. E seja qual for a situação, o Senhor não vai nos desamparar. Ele está sempre conosco e Ele é quem nos dá a saída, é Ele quem nos mostra. Veja, a postura de Daniel foi que lá na sua intimidade, no seu quarto secreto, ele clamou ao Senhor. Ele pediu a ajuda de Deus diante do momento em que ele estava vivendo. Aparentemente, Daniel estava com uma sentença de morte. Ele foi descoberto fazendo aquilo que era uma marca sua: orar ao seu Deus. E esse Deus, o Senhor Todo-Poderoso, a quem ele servia, esteve com ele o tempo todo e o livrou da morte. Esse é o mesmo Deus que está comigo e com você. Independente das circunstâncias, Ele está o tempo todo. Querido, como você lida diante de cenários contrários? Diante de cenários que não é aquilo que você gostaria, como o que Daniel estava vivendo? Você desiste, abre mão daquilo que precisa ser a sua marca como um discípulo? Ou você permanece, espera, confiando no agir, no poder do Senhor? Expressar a fé é uma marca que precisamos demonstrar no nosso viver. Expressar fé precisa ser algo que vivemos todos os dias. Daniel se manteve e precisou enfrentar as adversidades por amor ao Deus que ele servia. Porém o Senhor estava com ele e fez com que nada acontecesse com a sua vida. Ele saiu ileso, apesar de ter sim sido lançado ali naquela cova com leões. O texto fala que o rei mandou que jogassem Daniel na cova pelo fato de que ele tinha assinado o decreto e não podia ser revogado. Porém o rei disse algo a Daniel que identifica a maneira como Daniel vivia. Olha que lindo, na fala do rei nós podemos perceber algo que era visível na vida de Daniel. O rei disse que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Que demais! Imagina você ouvindo isso hoje. Que o Deus a quem você serve o livre dessa situação que você está. Daniel era um homem temente a Deus, no qual não acharam nada contra ele que pudessem acusá-lo. A segunda escolha que podemos ver em Daniel é que ele escolheu viver para tornar o nome do Senhor conhecido. Muito mais do que o seu próprio nome, com a sua forma de viver, ele estava tornando o nome do Senhor conhecido naquele lugar, antes mesmo de Deus operar o milagre. Pela sua própria vida, pelo seu jeito, pelo seu dia a dia, até o rei, diante da sentença que determinou, disse que o Deus a quem você serve continuamente o livre. E no dia seguinte, quando o rei acorda, olha que linda pergunta que ele faz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Queridos, todos ali sabiam que Daniel servia ao Senhor, e isso era uma marca dele, algo que o identificava como um servo de Deus.
A adoração na vida de Daniel era algo rotineiro, que parecia muito prazeroso e era algo visível onde ele estava. Daniel era íntegro e não abria mão da sua vida com Deus. Veja que isso fez com que o próprio rei tivesse expectativas de que esse Deus a quem Daniel servia poderia livrá-lo daquela sentença. Meus irmãos, quando nós refletimos aquilo que são marcas de um discípulo de Jesus, todo o nosso entorno, todas as pessoas que estão perto de nós saberão a quem nós servimos, e isso será notório. E certamente fará com que o nome do Senhor se torne conhecido no lugar onde estamos. Mas isso só acontece quando de fato nós o conhecemos e vivemos uma vida com Ele. Antes de qualquer coisa, a vida de Daniel já era um exemplo para todos. A sua vida tem tornado o nome do Senhor conhecido? Quando as pessoas próximas a você estão diante de um problema, de uma enfermidade, de um desafio, precisando de algum milagre, eles recorrem a você? Por conhecer o Deus a quem você serve? Que tipo de marca você tem deixado hoje, onde você está? De alguém que serve a um Deus poderoso e que pode todas as coisas? Veja que diante da pergunta do rei, mais uma vez Daniel exalta o nome do Senhor. Olha o que Daniel diz: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Daniel não perdeu nenhuma oportunidade de tornar o nome do Senhor conhecido, queridos, naquele lugar onde ele estava. Gente, o nome do Senhor se tornará conhecido nos ambientes em que estamos, quando eu e você vivermos de forma que reflita as marcas de um verdadeiro discípulo. Que a nossa vida expresse diariamente marcas de fé, de obediência, de santidade e todas as demais marcas. Quando nós vivemos dessa maneira, nós exaltamos o nome do Senhor, e todo aquele que se levanta contra isso não prevalece. Aqueles que se levantaram contra Daniel foram lançados e despedaçados na cova dos leões. Mas, queridos, a história não termina aí. A terceira escolha de Daniel que vemos é que ele escolheu viver para a glória do Senhor. Ele escolheu viver para glorificar ao Senhor. Diante das atitudes de Daniel e daquilo que Deus fez na vida dele, o rei e todos à sua volta puderam conhecer o poder do Deus a quem Daniel servia. Diante disso, o rei então escreve: então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Agora, queridos, o rei então edita um decreto nos domínios do império para que os homens temam e reverenciem o Deus daquele homem, o Deus de Daniel. Ele declara que o Senhor é Deus vivo, que permanece para sempre, e o rei ainda declara que o Senhor livra, que o Senhor salva e que o Senhor faz milagres. Queridos, as nossas atitudes, as marcas que eu e você deixamos, precisam resultar em glória ao nome do nosso Deus. Agora não era mais apenas Daniel, mas havia um decreto real para que todos temessem e reverenciassem o Senhor. A vida de uma pessoa que decidiu ter atitudes que glorificam a Deus fez com que em todo um império as pessoas adorassem ao Senhor. Talvez o lugar onde Deus tem te colocado, você esteja sozinho e parece que tudo se levanta contra você e contra a sua vida diante de Deus. Eu quero te dizer que esse é o tempo de você perseverar. É o tempo de você seguir vivendo uma vida de santidade diante do Senhor.
de confiança diante do seu Deus. Mesmo que o cenário pareça te levar para uma cova de leões, você precisa lembrar quem está contigo. Precisa lembrar de tudo que você tem vivido diante dele. Que tudo isso tem deixado marca na vida de pessoas. E no tempo dele, no tempo do teu Deus, as coisas vão acontecer. Daniel sempre se manteve firme, confiante no Senhor e obediente a Ele, mesmo diante da cova. Essas atitudes se tornaram marcas na sua vida. Ele era conhecido como alguém que temia a Deus, que orava e servia continuamente ao Senhor. Ele demonstrou marcas de fé, de obediência, de santidade. E você, que tipo de marcas você tem demonstrado na sua jornada? O que a sua vida tem comunicado às pessoas aonde você está? As pessoas próximas a você. Hoje é tempo de escolhermos viver para glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos. Se eu e você tivemos um encontro com Jesus, é fato que isso mudou e tem mudado o rumo da minha e da sua história. Porém, nós não fomos chamados apenas para termos a nossa vida transformada. Queridos, nós fomos convocados para fazer parte de um grande time. O time do nosso Mestre, Jesus. Com o propósito de marcar a nossa geração. E através do nosso viver, daquilo que refletimos, das nossas ações, das nossas reações. Em tudo isso, glorificar ao Senhor. Tornar o Senhor e a sua palavra conhecidos por todos à nossa volta. E a nossa oração precisa ser que através da maneira como vivemos, da maneira como nos relacionamos com o Senhor e a sua palavra, pessoas e mais pessoas glorifiquem a Deus. Nos próximos domingos nós seremos ministrados sobre a relevância de cada marca que um discípulo deve refletir. E o nosso desejo é que você possa fazer a leitura sobre a sua jornada em relação a cada uma dessas marcas. Mas hoje eu quero te convidar a começar essa reflexão. E quero te convidar a pensar se as marcas que você tem deixado revelam o Deus a quem você serve. Pense sobre isso. As marcas que você tem deixado revelam o Deus a quem você serve? Que imagem desse Deus as pessoas ao teu redor têm tido? As pessoas da tua família, as pessoas no teu trabalho, as pessoas nos ambientes onde você está. Que imagem elas têm tido desse Deus que você serve? Eu quero te convidar a fazer hoje mesmo a análise sobre a tua vida em cada uma dessas marcas. Quero te convidar a ficar de pé nessa hora e a orarmos ao Senhor. Também quero falar para você que talvez não teve ainda um encontro com Jesus. Esse Jesus está disponível a todos nós. Ele quer se encontrar com cada um de nós. Ele tem algo precioso para vivermos. E você também, a partir do seu encontro com Ele, você pode refletir marcas que glorifiquem o nome dEle. E nessa hora eu quero fazer esse convite. Há alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Jesus e que quer hoje tomar essa decisão de dizer: eu quero, Jesus. Eu quero ter esse encontro verdadeiro contigo, amém. Deus te abençoe. E eu quero refletir essas marcas também por onde eu for. Há alguém mais? Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.
Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Hoje você está tendo um encontro verdadeiro com esse Jesus, que muda o rumo da nossa história. E nós louvamos ao Senhor pela sua vida. E eu também quero falar para você que nós queremos orar pela sua vida. Eu quero fazer o convite que você venha aqui à frente. Se você puder, se for possível para você, vem para cá para a gente poder orar por ti, para que a gente possa celebrar a Deus por esse encontro. Pode vir. Nós queremos poder realmente colocar a sua vida diante do Senhor. Mas eu quero também fazer um convite a você, que já é discípulo de Jesus, e que quer hoje sair daqui encorajado a viver algo diferente. Senhor, eu quero deixar marcas nessa cidade, nesse estado, nesse país, que vão glorificar o teu nome. Talvez você, ao longo dessa reflexão, tenha pensado que não tem sido dessa forma. Mas eu quero te dizer que a partir de hoje você pode fazer isso. Você pode deixar marcas para a eternidade. Marcas que vão glorificar o nome do Senhor. A sua vida, o seu viver pode mudar a história das pessoas à sua volta. Se você quer isso também, eu também quero te convidar, se você quiser, vir aqui para frente, orar, se colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, me ajuda. Eu quero realmente deixar marcas que glorifiquem o teu nome. Enquanto a música toca, você pode vir aqui para frente, pode se ajoelhar, ficar de pé como você sentir melhor, mas nós vamos agora cantar: que o meu respirar glorifique ao Senhor. Que nós possamos glorificar ao Senhor com toda a nossa vida, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos, nós possamos realmente glorificar ao nome do nosso Deus. Vamos celebrar, vamos cantar, e depois nós vamos orar por cada um aqui.